E no vídeo de hoje eu vou falar o quê? Reformando a casa dos seus pais ou da sua família para ganhar aluguel. Vale a pena? Talvez a melhor oportunidade de investimento está dentro da sua casa. Esteja dentro da sua própria família. Nesse vídeo eu vou te mostrar que reformando a casa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, de família, para receber aluguel, pode ser uma excelente oportunidade. E hoje eu vou mostrar as principais vantagens de você reformar a casa do seu pai, da sua mãe ou a casa de família que você mora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente eu voltei a fazer o formato que eu gosto, que no caso é com slide. Não seria um slide, né? Seria compartilhamento de tela. Esse é um formato que eu gosto muito de estar falando com vocês, porque eu tenho mais abrangência, eu posso falar mais tempo. E eu gosto muito também desse formato aqui. O tema de hoje é muito interessante, reformando a casa dos pais para alugar. Muitas pessoas pensam que comprar um terreno para construir, para alugar, é muito caro. E realmente é muito caro. Você tem diversas dicas que eu dou aqui na rede social. Porém, eu pensei assim, cara, tem muita gente que mora na própria oportunidade, mas que talvez não tenha essa ideia e essa visão de que pode gerar renda. Por que não ter uma visão empreendedora? Porque, na verdade, quando você coloca um imóvel para alugar, você está investindo. Se você está investindo, você está gastando, esperando um retorno. Então, sim, na minha opinião, alugar imóveis é investir, é você estar empreendendo. Empreender é você colocar uma opção onde não existe. Você cria aquela opção. E investir em imóveis, você está investindo na habitação, moradia, um teto. Todo mundo precisa de um teto para morar. Então, independente de se você vai investir na compra e venda, vai investir no aluguel de imóveis compactos, imóveis amplos, enfim, no geral, vai ter sim essa característica de investimento. Mas hoje, em específico, eu falei, cara, por que não fazer um vídeo interessante que a maioria das pessoas não sabem, mas você vai saber agora. Então, vamos lá. Eu gosto de estar sempre escrevendo, né? Então, você sabe que eu estou compartilhando a tela aqui para escrever, para vocês entenderem o que eu estou falando. Enfim, qual é o motivo, ou melhor, motivo não. O motivo é ganhar dinheiro, né, pessoal? Vou botar aqui uma breve introdução de reformar a casa dos seus pais. Vou colocar assim, muita gente tem uma casa antiga, e aqui quando eu colocar tem uma casa, não necessariamente você ganhou ou vai ganhar. Aqui eu também vou colocar mora. Então você pode estar morando em uma oportunidade de aluguel. Vem comigo até o final que você vai entender por quê. Essa casa antiga pode ter quintal, pode ter um terraço, um segundo andar, ou simplesmente um espaço vazio. E é aqui que vai morar a oportunidade. Eu vou estar elencando para vocês aqui algumas vantagens de você estar investindo no imóvel da sua família, onde você mora, ou dos seus pais, enfim, que você já sabe que talvez esse imóvel vai chegar na sua mão, seja de herança, seja comprando, enfim, ganhando também, né, doação. Eu vou estar listando para vocês aqui algumas vantagens que eu achei interessante, que no final, se vocês tiverem alguma outra em mente, que eu ainda não falei, comenta aqui embaixo que a gente vai poder estar falando sobre isso de uma forma mais ampla. Eu vou colocar aqui, vantagem 1. Você vai economizar na compra do terreno. Se você não sabe, pessoal, investir no mercado imobiliário, eu até esqueci a palavra que eu ia dizer aqui. Investir no mercado imobiliário, o principal, o básico, o necessário, sem dúvidas, é o terreno. O terreno, ele é a obra-prima. Não adianta você comprar um terreno em um lugar perigoso, um lugar desvalorizado e querer ganhar dinheiro em cima dele. Com algumas exceções, claro, como todo investimento, existem exceções. Eu sempre digo aqui no canal o seguinte, terreno de favela, você consegue alugar, você consegue comprar, você consegue vender, não tem problema nenhum. Agora, se você compra um terreno mal localizado, você tem que analisar quem é o público daquele terreno. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o terreno ele é o principal. Não tem como você pensar em ganhar dinheiro sem não pensar no terreno. E aqui está o maior
custo. Talvez seja inclusive isso que está impedindo você de investir. Para você ter uma ideia, um investimento de um terreno, o valor, no caso de um terreno, vai ser no mínimo R$200 mil. E eu estou falando com vocês o mínimo por quê? Eu estou falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Eu moro em uma cidade metropolitana, uma cidade grande, de quase 1 milhão de habitantes. O terreno mais barato que tem aqui, pessoal, em volta, 300 mil, 400 mil. Algumas opções no interior são mais baratas, mas para você ter uma noção de como o terreno ele é caro. Então, se você pensar no terreno e na construção, você vai desanimar. Porque você vai pensar o seguinte, caramba, vamos lá, o terreno é 300 mil reais e se eu for construir kitnet para alugar, eu vou gastar mais uns 200, totalizando 500 mil reais, R$500 mil. Isso pode te desanimar, você pode talvez pensar assim, cara, isso nunca vai acontecer, eu não vou ter idade para juntar esse dinheiro, eu não sou herdeiro, eu não ganhei nenhuma lotérica, então você vai ficar desanimado. É por isso que eu estou trazendo uma opção que você de repente tem, mas não conseguiu enxergar ainda. Então eu vou colocar para vocês aqui, veio sublinhado, a vantagem número 2. Lembrando que eu acabei de falar da primeira, né? Que sem dúvidas é a compra do terreno. Qual é a vantagem que você vai ter também de construir em uma casa de família ou até mesmo a casa que você mora? Sempre vai ter esse erro aqui, né, cara? Sempre vai ter, até porque eu tô falando, pensando no que eu vou falar e escrevendo ao mesmo tempo. Então, sempre me embola. Aqui a infraestrutura vai estar pronta. Professor, o que isso significa? Com certeza, na casa que você está morando, ou a casa dos seus pais, ou a casa de família, já vai ter distribuição de água, já vai ter distribuição de luz, já vai ter muro, portão, já vai ter tudo pré-pronto, aquela infraestrutura pronta. Porque se você fosse construir do zero, você ia gastar dinheiro com luz, com água, com tudo isso que eu acabei de falar, de muro, calçada, portão, tudo isso tem um custo. E quando você constrói do zero, você vai gastar caro para tudo isso. Você vai ter que ter licenças, enfim. Você já vai ter uma estrutura pronta na casa que você está morando. E isso vai fazer você economizar muito cash. Você vai reduzir muito o custo da obra, porque reformar é muito mais barato do que construir. Não é à toa que a maioria das pessoas, quando vão comprar uma casa própria, acaba construindo em cima de sogra, de sogro, de pai, de mãe, de família. Por quê? O preço de você reformar, tirando o terreno, é muito mais barato do que você comprar um terreno construído do zero, ou então até mesmo comprar uma casa pronta para alugar, que os valores estão bem altos, né, pessoal? E a tendência é que fique mais alto. É igual quando disseram que na pandemia o preço do carro ia baixar quando acabasse a pandemia. E até agora não abaixou, né? Carros de 20 mil agora são 40, os de 40 são 80 e enfim, isso não vai mudar. Na vantagem 3 é exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Não, mentira, o que eu falei foi a questão da economia. E aqui na vantagem 3 eu vou falar que a reforma é bem mais rápida do que construir. Isso é um fato, né, pessoal? Construir do zero você demora muito, pode demorar até anos. Porque você vai ter diversos gargalos que os engenheiros gostam de falar, que na verdade gargalos é o quê? Coisas que atrasam a obra. É o pedreiro que foi ver o jogo do Flamengo domingo, bebeu e não foi trabalhar segunda. Então essas coisas acontecem. Isso atrasa muito o andamento de uma obra e você vai ter essa redução, vai ser mais rápido. Mesmo que tenha alguns atrasos e tal, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? A reforma com certeza é mais rápida do que você construir do zero. Vamos lá, na vantagem de número 4. É o quê? O menor investimento inicial. E esse aqui, sem dúvidas, é o atrativo do porquê você vai construir onde você já tem acesso do que construir do zero. Você vai ter um investimento muito menor. Imagina, você tem um quintal, um terraço, uma laje, você consegue trabalhar com uma entrada independente. Tem um terraço que ninguém usa. Você pode construir com as estruturas que já tem, gastar, por exemplo, uns 80 mil reais para você fazer 2 kitnets de 40 metros quadrados cada. 80 mil reais você não compra nem um terreno. Então, existe a possibilidade de você economizar bastante
E eu acho, sem dúvidas, que o número 4 aqui é o que vai fazer você talvez mudar de ideia e achar que... E achar não, e ter a certeza que é possível sim investir em locação. A locação, pessoal, o que que é? Você está cobrando para usar um espaço. Então, muitas pessoas têm na cabeça o seguinte: ah, eu só vou construir para alugar quando eu conseguir fazer uma baita de uma casa, colocar porcelanato. E o objetivo não é esse. Se você quer investir, você quer ganhar dinheiro. Então, você aluga um espaço. Pode ser quintal, pode ser terraço. Tudo isso você consegue colocar estruturas para que uma pessoa que precise de moradia pague para usar aquele espaço. Inclusive, eu não ia falar sobre isso não, mas aqui na frente de onde a minha mãe mora, no caso, tem uma família que, olha que interessante, ela está fazendo a estrutura do terraço em drywall. Então, quer dizer, você usando drywall no terraço, muito mais barato, você consegue dividir o espaço de um jeito que você quiser, botar um quarto, 2 quartos, 3 quartos, e o drywall é muito mais barato do que tijolo e cimento, por exemplo. É uma forma interessante de você estar pensando em investir nisso, tá bom? Eu elenquei essas 4 vantagens, tentei fazer com que o vídeo fosse bem curto, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Principalmente sobre imóveis, mas eu queria muito passar a ideia de que reformar uma casa que você já mora pode ser esse desbloqueio da chave da sua cabeça de que é possível, entendeu? Pessoas, imagina, vão se aposentar, vai ganhar um FGTS, aí você já tem uma casa com uma estrutura de laje que você pode levantar mais um andar e você pode alugar aquilo dali para complementar a sua aposentadoria, para pagar um plano de saúde, para fazer compras do mês, por que não? Até porque o rendimento de investimento é para isso, para você gastar com você mesmo. Então a conclusão é a seguinte, pessoal. Vou colocar aqui a conclusão. Eu ia fazer um slide, só que um slide ia demorar bastante. E como eu estava já na expectativa de estar postando esse vídeo, porque eu achei muito legal, eu nem consegui fazer o slide, ia demorar muito, enfim. Eu anotei aqui, e aí você vai estar sempre vendo que eu estou olhando para o lado, é porque eu anoto no esboço para depois passar aqui para vocês. O segredo não é apenas comprar um imóvel. Porque você pode reformar, criar onde você já tem, pessoal. E é basicamente isso. É enxergar uma oportunidade onde a maioria das pessoas vê uma casa antiga, é uma casa sem valor. Você tem que entender também o seguinte: onde você mora, existem pessoas que também querem morar nessa região. Seja perto do trabalho, perto de escola, enfim. Tudo isso é extremamente possível, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais objetivo possível. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui embaixo que eu respondo todos. Eu não deixo passar um. Tem também nossas redes sociais lá no Instagram. No Instagram é mais rápido, né? No YouTube eu consigo falar mais tempo. Mas e aí? Você já pensou nisso? Tá pensando agora? Deu para abrir sua mente que é possível ganhar sim aluguel? Talvez com que você esteja morando nesse exato momento. Você não precisa perder noites sem dormir de como você vai comprar um terreno. Talvez a oportunidade esteja exatamente onde você mora. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.